Olá a todos, meus queridos amigos e amigas, que o Altíssimo abençoe poderosamente vossas vidas e família. Estava lendo sobre o apóstolo Paulo esses dias e me deparei com um assunto muito importante e quero trazer para vocês. Paulo considerou a Torá como algo sem importância alguma? É isso mesmo que muitos evangélicos, muitos cristãos, até mesmo no meio messiânico tem a dizer? Antes de começarmos os comentários, vamos fazer uma leitura do trecho bíblico referente a Paulo, que se encontra assim: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade não tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Epístola de Filipenses, capítulo 3, versículo 6, versículo 8, Bíblia de Almeida Corrigida Fiel, ano 2011. Através desse texto enunciado, o que Paulo está expondo a seu público é que ele tinha muito orgulho de seu status pessoal, de seu destaque entre as muitas pessoas daquela época. É possível dizer que ele era egoísta. Ele se dizia muito zeloso da Torá e da tradição de seus antepassados e mestres. Pelas outras pessoas, ele era bem visto, mas aos olhos do Eterno, aos olhos do Pai, ainda faltava muita coisa para ser corrigida nele. Paulo, após a sua conversão, todo esse zelo sem entendimento foi reputado por ele como sendo uma perda, e por isso ele também começou a demonstrar aqueles que buscavam se gloriar na carne com a intenção de agradar e ser bem visto. Mas para fortalecer esse nosso argumento a respeito desse assunto, citar-se a argumentação do teólogo judeu David Stern. Shaul, ou Paulo, estava seguindo todas as regras conforme aprenderam. Contudo, o seu coração estava cheio de orgulho, o qual excluiu a confiança, uma vez que esta demanda humildade, que é o oposto do orgulho. Mas, entretanto, a confiança é a primeira exigência da Torá, e isso faltava a Paulo. Portanto, ele de forma alguma era irrepreensível quanto à justiça requerida pela Torá, como ela é de fato, mas que agora considera desprezível seu orgulho por elas. Comentário judaico do Novo Testamento, editora Atos, ano de 2008, página 649. Bem, o orgulho de seu status pessoal lhe deixou cego, e esta cegueira lhe fez pensar que era realmente irrepreensível quanto à Torá. Ele não era totalmente humilde e não era totalmente irrepreensível. Então, somente quando ele de fato conheceu o verdadeiro testemunho de Yeshua, e foi que Paulo pôde aprender a verdadeira maneira de como é ser irrepreensível através do verdadeiro zelo com a Torá. Foi por isso que ele, Paulo, se permitiu ser discípulo de Yeshua e abandonar os seus antigos méritos adquiridos antes de conhecer, antes de fato ter um encontro com o Senhor Jesus, deixando assim de ser o perseguidor para ser perseguido por causa do Mestre de Nazaré, por causa do caminho. E a pessoa não deve dizer que pratica os mandamentos da Torá para tentar agradar outras pessoas, porque
quando uma pessoa pratica adequadamente os mandamentos da Torá, as pessoas irão ver a luz irradiando dela. É simples assim. Dessa maneira, ela não precisará dizer que é luz, pois as outras pessoas simplesmente vão ver isso nela. E aquele que pratica verdadeiramente os mandamentos da Torá, as instruções do Eterno, irá demonstrar humildade em toda a sua maneira de viver. E viverá em acordo com as exigências do Criador. Mas quem diz praticar os mandamentos da Torá, tendo a intenção de agradar a outras pessoas, isso passa a ser um mero legalismo, exacerbado e vazio. É como se fosse Caim levando uma oferta para o Eterno, ao qual certamente o Criador, o Eterno, irá recusar. Então, com isso, podemos aprender que Paulo já foi escravo dessa aparência exterior de santidade, através do legalismo. E essa é a aparência de santidade estava lhe impedindo de ver quem era realmente Yeshua. Então Paulo só começou a perseguir os discípulos de Yeshua para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu egoísmo, bem como estava com o intuito de agradar outras pessoas. Quando ele soube quem Yeshua realmente era, ficou com vergonha de si mesmo, pois passou a saber que o seu zelo, comparado ao zelo de Yeshua, não significava muita coisa, não significava nada, pois o zelo de Yeshua era maior, era superior, totalmente verdadeiro. É por ter enxergado quem Yeshua realmente era e ter passado a ser o seu discípulo, é que ele exclamou: mas por causa do Messias, todas as coisas para mim antes eram lucro, eu agora considero como perda. Vale ressaltar que Paulo, ele não estava lançando palavras de desprezo à Torá, e sim lançando palavras de desprezo para a maneira de como ele dizia que praticava a Torá, pois a maneira que ele pensava estar correta, na verdade não era a correta. Ele somente aprendeu a como guardar os mandamentos da Torá adequadamente através de Jesus, através de Yeshua, o qual circuncidou o seu coração. É isso mesmo. Paulo não estava atacando a Torá, e sim a sua própria maneira de praticar os mandamentos, a sua religiosidade, pois quando ele falou da Torá em si, disse que ela era santa, justa e boa, e que quando nasceu do Espírito, através do Senhor Jesus, através do Adão Yeshua, em seu coração passou a dizer: segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim, prazer nas instruções de Deus. E quem disse que a fé em Yeshua é um tipo de subterfúgio para deixar de praticar os mandamentos da Torá? Paulo mesmo ensinou que a fé em Yeshua não anula o nosso dever de praticar os mandamentos, e sim que a fé em Yeshua, a fé em Jesus, deve reforçar ainda mais a vontade de praticar o máximo de mandamentos possíveis, assim viver de acordo com a vontade do Criador. Romanos 3, versículo 31. O referido apóstolo estava lançando palavras de arrependimento. Veja bem, ele estava lançando palavras de arrependimento, de ter
permitido que sua aparência de santidade exterior lhe deixasse ficar cego, que a sua capa religiosa, a ponto de não saber quem Yeshua realmente era e que os seus discípulos estavam realmente pregando. Como sabemos, Paulo perseguiu a todos aqueles que eram discípulos de Yeshua, aqueles que eram do caminho, invadindo casas e até chegou a pedir autorização para prendê-los quando eles estavam em outras regiões. E a sua intenção era castigá-los. E podemos ver em Atos 8, versículo 1 ao 3, Atos 9, do versículo 1 ao 2 e Atos 22, versículo 4 e 5. É disso que Paulo se arrepende, de ter perseguido os discípulos de Yeshua, de ter chegado a incentivar a morte gratuita daqueles que eram discípulos do Mestre de Nazaré, por causa da sua religiosidade, do seu legalismo, do seu egoísmo, da sua vaidade. Foi durante sua perseguição aos discípulos que estavam em Damasco que Yeshua lhe aparece no caminho. Ele pergunta: Paulo, por que tu me persegues? Imagine você nesse momento fazendo de tudo para ser zeloso e perfeito, e de repente você descobre que está totalmente errado. Na verdade, você está lutando contra a obra do Messias. É algo para deixar qualquer um em desespero e procurar rapidamente um jeito de mudar. E o mais difícil é ter que presenciar aqueles que estavam ao teu lado te apoiando. Agora, viver ele te acusando, inventando calúnias e te perseguindo. E às vezes perder muitas das amizades por amor a Yeshua, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, a Torá, não é uma tarefa fácil. Mas ele escolheu Yeshua mesmo assim. Em suma, debaixo dos acontecimentos, facilmente podemos entender que Paulo não estava dizendo que ser zeloso é errado, que praticar os mandamentos da Torá é errado. Pelo contrário, ele está dizendo que se vangloriar na carne é que está errado. E que isso pode sabotar a verdadeira forma de agradar a vontade do Pai Celestial. Que você seja iluminado com esta palavra. Que Deus abençoe poderosamente a vossa vida e a tua família. Até o próximo.